Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz. É com grande alegria que nós iniciamos esse culto matutino para louvor e glória do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Faremos a leitura, queridos, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Assim nos diz o texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E é por isso que nós cantaremos esse hino que fala exatamente do nosso ato de adorar a Deus, o hino de número 47 do nosso inário, que diz que nós rendemos toda a glória, todo louvor ao nosso grande Deus, tendo em vista que Ele entregou a nós para morrer em nosso lugar o seu Filho Jesus, o Cristo. Que Ele nos dê, a partir desse momento, o seu poder, o seu amor, a sua graça, para que nós possamos prestar esse culto de louvor e de adoração ao seu santo nome. Hino de número 47 do nosso inário. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Adoremos a Deus agora, queridos, com as nossas palavras, louvando e reconhecendo a sua soberania sobre nós e o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, te adoramos na beleza da tua santidade. Somos gratos a ti porque o Senhor nos concede logo nessas primeiras horas da manhã a oportunidade de juntos, como igreja, reconhecermos a tua bondade e a tua mansidão sobre nós. Conduza-nos, ó Deus, nesse culto que nós te prestamos, mas que nós prestemos a ti em espírito e em verdade. Toma, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor olhe para nós e ache em nós verdadeiros adoradores. Nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Salmo de número 130, para esse nosso momento de confissão. Salmo de número 130. Assim nos diz o texto. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma, ó, aguarda, e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Tenhamos agora, queridos, uma oração de confissão, reconhecendo diante de Deus que por Ele todas as nossas iniquidades são redimidas, tendo em vista o sacrifício de seu Filho Jesus por nós. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor não olha para nós e não nos julga pelos nossos pecados, mas o Senhor nos perdoa pelo sacrifício de Cristo. Senhor, que nós possamos ter a convicção em nosso coração do Teu perdão sobre nós. Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor deixaste a Tua glória para se fazer um conosco, para habitar entre nós e para morrer em nosso lugar. Que nós não apenas compreendamos com a nossa mente, mas que nós possamos receber em nosso coração o Teu perdão para que possamos ter paz contigo, para que a nossa consciência não nos acuse. E ainda que se outros nos acusarem, ó Deus, que a Tua paz em nós prevaleça. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 55, versículos 1 a 5. Nós faremos essa leitura que precede o nosso momento de gratidão. Isaías 55, versículos 1 a 5. Assim nos diz o texto: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Queridos, o hino de número 97 do nosso inário, ele nos faz lembrar que Cristo Jesus é o nosso Redentor e que muitas vezes, ainda que nós hesitemos, ainda que o nosso coração tremule diante das dificuldades, ainda que muitas vezes as tentações nos façam hesitar, duvidar do amor de Deus e do cuidado de Deus por nós. No fundo da nossa alma,
nós reconhecemos o amor de Deus por nós. E reconhecemos que somos totalmente devedores exclusivamente a Ele, pelo seu amor e pela sua bondade. Tudo isso porque o nosso pecado ele foi resgatado através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso, cantaremos agora o hino de número 97. Logo em seguida, eu retorno, eu farei uma oração de gratidão a Deus e imediatamente após essa oração de gratidão, nós já ouviremos uma canção que vai preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus com o servo do Senhor, nosso irmão e amigo reverendo José Clóvis. Cantemos o hino de número 97, façamos posteriormente uma oração de gratidão e logo em seguida ouçamos uma canção. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração. Ainda, Senhor, que o nosso coração não consiga agradecer a Ti, ó Deus, da forma que nós deveríamos agradecer, porque não existe uma forma a qual nós possamos ser gratos pelo Teu amor por nós, pela Tua redenção, pelo sacrifício de Cristo, por cada um de nós, ó Deus. Mas ainda assim, esta imperfeita gratidão nós colocamos diante de Ti nesse momento. Colocamos diante de Ti, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou. Colocamos diante de Ti, ó Deus, porque se muitas vezes nós trememos em virtude do nosso pecado, mas o Senhor nos lembra no fundo da nossa alma e muitas vezes nos lembra através das pregações, através da leitura da palavra,
através da oração, através da exposição do texto, que o Senhor nos resgatou e que o Senhor se faz um conosco. Por isso que nós te agradecemos, ó Deus, e que nós rendemos a Ti todo louvor e toda gratidão. Recebe, Senhor, o nosso coração grato a Ti, coração imperfeito, coração ainda manchado pelo pecado, mas um coração grato. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Saudamos os queridos e amados irmãos em nome do Senhor Jesus. Chamo sua preciosa atenção para o texto em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, que traz Ezequias e a purificação do templo. Leio na versão NVI, Nova Versão Internacional das Sagradas Escrituras. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Queridos, como é importante seguir os bons referenciais. Davi, apesar de suas falhas, de seus pecados e que sofreu muito, assim registra o Salmo 51 e o Salmo 32, nós temos em Davi um homem segundo o coração de Deus. E Ezequias seguiu o Senhor, foi fiel ao Deus eterno, o mesmo Deus a quem Davi servira. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado,
ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Sim, queridos, o seu antecessor havia feito um péssimo governo e havia abandonado os caminhos do Senhor. Sim, queridos, mas Ezequias perseverou em seguir o Deus único e verdadeiro. Ezequias reabriu as portas do templo que estavam cerradas, fechadas, e as consertou porque estavam avariadas. Sim, queridos, esta é a primeira atitude: restabelecer o culto. Como está a nossa vida devocional? Temos buscado ao Senhor? A promessa é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Restauremos as portas do templo. Façamos de novo aquela súplica, oração, intercessão e ações de graças. Tenhamos uma vida devocional bem estabelecida, bem firmada na palavra do Deus eterno. Convocou, prossegue o texto sacro, os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Sim, queridos, ele precisava de um grupo que pudesse auxiliá-lo. E os levitas foram exortados pelo rei Ezequias para consagrarem-se ao Senhor, para retirarem tudo aquilo que era impuro do santuário. Amados, nós somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Senhor. Precisamos retirar dos nossos corações toda e qualquer impureza. E o sangue de Jesus e a graça de Deus operam. E nós podemos orar como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Deus é santo e requer que os seus adoradores o façam em santidade. Sim, queridos, o texto prossegue: nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Que tristeza quando na história de um povo que havia sido liberto, remido pelo poder do Deus eterno, o Deus dos antepassados, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que manifestara a sua graça, a sua providência, não apenas na redenção do Egito, mas também na peregrinação até a terra da promessa.
o Deus presente, havia sido rejeitado. O povo dera-lhe as costas. E agora, Ezequias reconhece o pecado daquela nação que havia feito aliança, mas infelizmente quebrara. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Amados, pecado é grave. O pecado enseja o castigo divino. E o povo havia abandonado o culto, havia se misturado ao pecado. E Deus estava julgando o seu povo. Mas Ezequias resolveu tomar uma atitude, resolveu restabelecer o culto, resolveu afastar a si e aos seus de toda impureza. E a graça de Deus se manifestou na sua vida. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, disse o grande rei Ezequias, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Que maravilha, queridos! Que atitude extraordinária deste piedoso rei Ezequias. Como ele reconhece a culpa do povo, do seu próprio povo, e o juízo de Deus, justo e merecido, mas também restaura a aliança e exorta o povo para ser fiel e buscar a Deus com todo o seu coração. Então estes levitas puseram-se a trabalhar. E aí é citada uma lista destes fiéis trabalhadores, tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Precisamos partir dos planos à execução. Não basta ter boas ideias de renovação, de consagração, de vida. Precisamos executar estas mesmas ideias. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo
no 16º dia. Trabalharam com afinco. Havia muita coisa estranha, impura, que precisava ser retirada do templo de Deus. Sim, queridos, se em nossas vidas houver alguma impureza, algum pecado não confessado e abandonado, precisamos, com diligência, purificar o templo da nossa alma com o sangue precioso de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor e o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, antecessor de Ezequias, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. Veja que trinômio perfeito. A realeza, as autoridades precisavam estar na presença de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Segundo, o santuário, o local de culto, de adoração, precisava ser restaurado, purificado e consagrado. E, finalmente, o povo, a nação, o povo, a tribo de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os cordeiros e com os carneiros. Depois os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. Queridos, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão, não há propiciação. O sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, é que tira o pecado do mundo, é que nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que ali por nós ele verteu. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã.
Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor. Sim, queridos, a purificação e o louvor. Sacrifícios de louvor. Precisamos deste processo. Que Deus muito o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra que Ele traz ao nosso coração nesta manhã. Nós mandamos um grande abraço ao nosso querido amigo, irmão, reverendo José Clóvis, a irmã Martinha. Que Deus continue abençoando o irmão, a família, a saúde e o ministério do irmão em nome de Jesus. Nós teremos agora uma oração e logo em seguida eu impetro a bênção. Senhor, que alegria nós nos reunirmos nesta manhã, ó Deus. Que alegria nós termos a liberdade de juntos, ainda que à distância, mas louvarmos ao Teu santo nome, agradecermos a Ti pelo Teu amor, ouvirmos a Tua palavra em nosso coração, palavra essa que nos fortalece. Senhor, que este dia nós possamos passar debaixo da Tua graça, com os nossos familiares, com os nossos afazeres, que a Tua paz reine e abunde na vida de cada um dos queridos irmãos que nos assistiram nesta manhã. Que o Senhor traga alegria, regozijo e paz a cada um de nós e dos nossos queridos, e que à noite nós possamos retornar para mais uma vez nos reunirmos e adorarmos ao Teu santo nome. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, não somente durante esse domingo, mas para todo sempre. Amém.